Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Leandro, todos os nossos ouvintes e espectadores. Olá, Vera. Boa tarde. Vera, o presidente disse hoje que a indicação de ministros do Supremo é mais importante que a eleição. Vera, conta pra gente, o que está por trás desse tipo de declaração do presidente Jair Bolsonaro, hein? Tem sido uma afirmação recorrente do presidente, Cássia. Ele tem abordado esse assunto constantemente em solenidades, em lives, nesses encontros com apoiadores e reservadamente com o seu grupo também. Ele avalia que uma boa parte dos problemas que ele enfrentou no primeiro mandato se deveu ao fato de não contar com uma maioria do Supremo Tribunal Federal alinhada com a sua ideologia, com as suas ideias, com as suas pautas. Então, como no próximo governo, logo nos primeiros anos, o presidente terá direito a indicar mais 2 ministros do Supremo, Bolsonaro tem dito que isso poderia ser um ponto de inflexão num eventual segundo mandato dele. Ele passaria a contar com o voto de pelo menos 4 dos 11 ministros a favor das suas pautas pró-armas, da sua proposta para o meio ambiente, das suas ideias também para a educação e saúde. Todas essas são áreas em que ele enfrentou desgastes, enfrentou derrotas no Supremo Tribunal Federal. Então, ele tem posto muita ênfase nesse assunto e vai transformar isso também numa bandeira da campanha eleitoral. Dizer durante os debates, se é que ele vai a algum, mas as propagandas eleitorais, que o próximo presidente vai escolher um ministro do Supremo e as pessoas deveriam, 2 ministros do Supremo, e as pessoas deveriam estar atentas a isso, para que lá na Suprema Corte haja pessoas alinhadas com o seu pensamento. A gente sabe que ele investiu também muito no desgaste de imagem do STF. Então, aquela bolha bolsonarista mais radicalizada, mas não só, também outros setores da sociedade, tem uma imagem muito ruim a respeito do Supremo. Então, ele dizer que vai mudar a cara da corte, que vai mudar a maneira como a corte age, pode ter ali apelo para um setor do eleitorado. Inclusive para continuar com temas caros ao governo Bolsonaro, como a passagem da boiada. Passagem da boiada, Leandro. Você faz referência aí à célebre frase do ministro, ex-ministro agora, Ricardo Salles, na reunião ministerial de 22 de abril de 2020, quando disse que deveriam aproveitar a pandemia para passar a boiada. Em vários momentos, Bolsonaro tentou fazer umas blitz, assim, em assuntos que lhe são muito caros. Logo no início do governo, ele editou muitos decretos, uma série deles tratando, por exemplo, da questão das armas. E o que aconteceu? O Supremo e o Senado seguraram esse ímpeto, frearam esse ímpeto, mostraram que muitas daquelas coisas que Bolsonaro estava pretendendo mudar por decreto não poderiam ser feitas dessa forma, dependeriam de projetos de lei ou de emendas à Constituição. Da mesma maneira, na legislação ambiental, não foram poucas as tentativas de passar essa boiada. Então, por meio de portarias, de decretos, de revogações de leis anteriores, e ele sofreu outros reveses nessa questão também. Uma das obsessões do presidente nessa questão é o licenciamento ambiental. Ele acha que as nossas regras engessam os projetos de infraestrutura e, portanto, atrapalhariam o desenvolvimento econômico. E ele encontra eco em bons setores do empresariado para esse pleito de mudar a forma como é feito o licenciamento ambiental. Pois bem, existe agora um estudo de legislação para mudar isso e para revogar a necessidade de licenciamento ambiental feito pelo IBAMA em obras como portos, hidrovias, ferrovias, terminais ferroviários. Isso está em estudo no Ministério do Meio Ambiente e pode ser aí uma tentativa mais uma, no seu último ano de mandato, de Bolsonaro, de passar ali a boiada sem ser muito incomodado pelos órgãos de controle.
Aliás, isso seria surpreendente, né, Vera? Essa iniciativa que você estava comentando é aquela que a liberação, né, de uma obra, de alguma iniciativa que pudesse ter algum impacto ambiental, ela ficaria não mais atrelada a uma vistoria do IBAMA, mas a uma espécie de autodeclaração, né? Exatamente. Você retiraria toda a fiscalização, e a fiscalização é a área que Bolsonaro mais atacou, Cássia. Então, agora ele mira no licenciamento ambiental, e não é o primeiro projeto que muda licenciamento, mas ele também já mirou em fiscalização de desmatamento, em fiscalização de grilagem, já retirou multas, já deu várias anistias a pessoas multadas. Então, esse desmonte está sendo constante, e agora ele tenta fazer isso no último ano. Se cair no Supremo, provavelmente ele vai ter problemas. Daí porque ele enxerga aquele prédio do outro lado ali da sua janela como um enclave para impedir que ele avance com as pautas dele. Então, é daí que vem essa pregação da importância da nomeação dos próximos ministros do Supremo pelo próximo presidente. Isso que ele fala é mais importante. Uma coisa tem de vir antes da outra. A pessoa tem de ser eleita para escolher esses ministros do Supremo. Mas quando ele fala isso é para dar ênfase e para tentar angariar apoio. Talvez até colocar medo, né? Vocês querem que quem escolha o próximo presidente? Eu, conservador, até reacionário, ou outro presidente, ou outra presidente? É isso mesmo, Leandro. O raciocínio é exatamente esse. Vera Magalhães, obrigada pela conversa de hoje. A Vera ainda volta hoje à nossa programação no Ponto Final. Depois aproveita o fim de semana e na segunda-feira está de novo conosco aqui no CBN Brasil. Obrigada, Vera. Até lá. Para vocês também, um ótimo fim de semana, Cássia. Até lá.